eu vivi fazendo milhares de coisas para emagrecer. Eu treinava musculação, eu já fiz dança, já fiz boxe, crossfit, corrida, enfim. Eu fazia, gente, quando eu tinha mais tempo, eu fazia muita, tipo assim, eu pegava a semana e fazia 2 atividades por dia, sabe? Um dia era musculação e dança, outro dia era crossfit e luta, assim, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Eu ficava naquela luta, sabe, contando caloria, aquela coisa toda. Aí deixa eu ver aqui quantas calorias eu bati. Enfim, gente, eu vim perceber que o problema não era aumentar o número de treinos. Eu estava repetindo algo todos os dias que estava influenciando bastante. E assim, como eu aumentava o número de treinos, eu sentia mais fome. E com isso eu comia alimentos muito ricos em açúcar. Porque eu acreditava que quanto mais eu treinava, mais eu ia emagrecer. E eu fui deixando a alimentação meio assim de lado, sabe? Eu falava assim, eu tô comendo direitinho, né? Tô comendo certinho, tô comendo legumes, tô comendo frutas, enfim. Então tá tudo certo pra mim. Só que eu percebia que chegou uma hora que eu não conseguia mais emagrecer, que eu não conseguia mais evoluir, sabe, o emagrecimento. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar, e aí eu fui vendo, sabe, que às vezes a gente acha que aquele pouquinho não vai influenciar, aquele biscoitinho, aquele docinho, aquele bolinho, é só um pedaço, é só hoje, é só esse biscoitinho aqui, é só hoje, sabe? Eu mesma tomo muito café, eu tô até que diminuir, que eu sei que essa quantidade de café que eu tomo não me faz bem, mas assim, é algo para outro momento. Mas eu bebia café várias vezes ao dia, cheio de açúcar, refrigerante cheio de açúcar, sucos eu adorava comer com sucos e sucos com açúcar. Eu achava que isso não estava influenciando. Eu achava que eu precisava era treinar mais. E foi daí que eu pensei assim, vou ter que começar a diminuir mesmo o açúcar, não tem jeito pra minha vida. E comecei a diminuir, sabe, gente? Eu comecei a diminuir mesmo. Eu comecei a botar a meta assim semanal, toda semana eu ia diminuindo uma colherzinha de açúcar das coisas. E foi com essa evolução de toda semana, fazendo aos poucos, e respeitando o meu corpo, e respeitando a minha mente, porque quando a gente começa a fazer algo assim que a gente faz logo drástico, não dá certo. Tem que ser aos poucos. E aí eu percebi que eu realmente precisava diminuir o açúcar da minha vida. E foi daí que eu comecei a diminuir o café do açúcar e não tomo mais café com açúcar. Eu, particularmente, eu não gosto de suco sem açúcar. Não sei você, mas suco sem açúcar pra mim não me desce. Então, hoje em dia eu não tomo mais suco assim durante o dia a dia. Não tomo. Eu acho que eu tomo suco assim uma vez na vida, na morte. Uma vezinha só. Então eu tirei mesmo o suco da minha vida. Refrigerante hoje eu só tomo os refrigerantes zero. Sei que refrigerante não é saudável, mas assim, estou falando agora de açúcar, né? Com relação ao açúcar, aí eu tomo os refrigerantes zeros, não tomo mais refrigerante cheio de açúcar. Diminuir a quantidade de biscoito que eu comia durante o dia, diminuir os bolos, aquelas coisinhas que às vezes a gente dá aquela ansiedade, bate aquela ansiedade, a gente quer comer, sabe? Então eu fui diminuindo e eu fui percebendo o peso. Eu não precisei parar de comer. Eu não precisei passar fome. Eu só comecei a substituir, a diminuir a quantidade de açúcar e a diminuir as coisas as quais eu estava comendo ricas em açúcar. Fazer trocas inteligentes. Ao invés de comer um biscoito à tarde, comia um mingau de aveia, tomava um mingau de aveia. Eu adoço o mingau de aveia hoje com adoçante. Então, assim, eu comecei a fazer trocas inteligentes. Claro que você não precisa tirar o açúcar da sua vida. Eu tô falando de diminuição, tá? Se eu hoje não utilizo açúcar, é porque eu tenho um propósito. Mas agora eu estou falando de diminuição de açúcar. E assim, com esse conjunto de hábitos, treinando, né, fazendo trocas inteligentes de alimentos, colocando alimentos ricos em proteínas nas refeições, diminuindo a quantidade de açúcar que eu estava ingerindo durante o dia, me fez perder peso, aqueles pesos, sabe aquela última remessa? Porque para você perder, logo quando você está no sedentarismo, que você começa a praticar atividade física, que você começa a dar uma melhorada na alimentação, você perde rápido. Mas sabe aquele excesso, aquele restinho que sobra, que parece que você não evolui? Muitas vezes é o bendito do açúcar, sabe? Que a gente não consegue tirar assim da vida, mas assim, diminuir o açúcar faz toda a diferença na nossa vida.